Olá, agora que terminamos já o nosso estudo sobre teoria de conjuntos, suas propriedades, operações, etc., nós podemos passar ao estudo da matemática elementar, principalmente nos referindo a operações que podem ser definidas sobre aqueles conjuntos numéricos que nós definimos e apresentamos em aulas anteriores. Então, percebam que nós estamos fazendo aquilo que já tinha sido dito. Nós estamos fazendo uma construção da matemática à medida que vamos introduzindo estruturas cada vez mais profundas e especializadas. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre frações, que é um tema do ensino fundamental, mas que é muito importante que seja bem compreendido. Frações. Nós vamos definir as frações de duas maneiras diferentes. A primeira definição, nós vamos nos referir à definição como um conjunto. Então, nós vamos dizer que um número f qualquer, isso é um número, é uma fração, se e somente se, lembre-se que definição está usando sempre esses números, esse símbolo, se e somente se f pertencer ao conjunto dos números do tipo A sobre B, tais que o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros positivos sem o zero, porque nós não podemos ter divisão por zero, não é isso? Então, isso aqui define uma fração como parte de um conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de A sobre B, certo? São os números racionais, como foram explicitados em aulas anteriores. Mas existe uma outra definição também que também é muito importante e que vai ser correlacionada com essa. Nessa simbologia que está aqui, é importante ressaltar que o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo de denominador, só por uma questão notacional. Então vamos à segunda definição. Ela está baseada na ideia de que fração é uma representação de uma divisão, tá bom? Então vamos nessa nova forma de definir, trabalhar com a definição de fração, construindo essa definição a partir da definição de produto, que essa nós não vamos nos preocupar aqui. Então eu vou dizer que o f é uma fração do tipo A sobre B, ou seja, pertence àquele conjunto que eu mencionei anteriormente, se e somente se o A puder ser escrito na forma, o f puder ser escrito na forma A igual a f vezes B. Tá? Então, se o f pode ser escrito como essa fração, é porque o A é igual a f vezes B. Então, eu defini a fração em termos de uma operação de multiplicação. Nós vimos que a fração é uma divisão, então eu posso fazer isso. Lembre-se que o A e o B são números que pertencem a Z. Agora, o F, não. O F pode ser um número qualquer dos racionais. Tá certo? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Essa definição faz exatamente aquilo que eu tinha dito, né? Você cria um novo símbolo a partir de símbolos que você já conhecia e, portanto, você faz uma construção aumentativa do seu conjunto simbólico, ou seja, da sua linguagem. Ok, vamos rapidamente falar dos tipos de frações que podem existir. Isso é só uma questão de definição de tipos mesmo. Então, nós temos as frações próprias, que são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador e elas não podem ser mais simplificadas. Tá? As frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior que o denominador. Elas podem ou não ser simplificadas, mas necessariamente o numerador é maior do que o denominador. E as frações aparentes,
As frações aparentes são aquelas que, na verdade, não precisariam ter sido escritas como frações. Por exemplo, 24 terços nada mais é que o número 8. Então, na verdade, eu poderia ter escrito essa fração como simplesmente o número inteiro 8. A mesma coisa com 328 dividido por 4. 328 dividido por 4 é 82. Então, eu não precisaria ter escrito. Então, na verdade, ela é uma fração aparente. Ela não é exatamente uma fração. Não é um número racional diferente de um inteiro, mas é exatamente um número inteiro. Nós vamos estar, de maneira geral, interessados em falar de frações próprias e impróprias. As frações aparentes não vão nos interessar. Ok. Um outro conceito muito importante é o de frações equivalentes. Vejam só que interessante. Peguem o círculo. Nós poderíamos dividir esse círculo em duas partes. Nós poderíamos dividir esse círculo em 4 partes. Ou nós poderíamos dividir esse círculo em 8 partes. Eu, na divisão em duas partes, poderia querer tomar apenas uma dessas partes, que é a que está aqui em azul. Então, eu pegaria exatamente essa área que está aqui. Se eu pego o que está dividido em 4 partes e pego duas das partes, eu vou ter uma fração do tipo 2 quartos, ou seja, duas partes em 4, mas que vai representar exatamente a mesma quantidade que estava representada aqui. E se eu fizesse isso agora para essa divisão em 8 partes, e dessas 8 partes eu pegasse 4, então eu peguei 4 partes de 8, eu pegaria novamente a mesma quantidade que eu peguei nas anteriores. Isso mostra que existe uma relação muito clara entre esses três números que aqui estão. E é isso que nós chamamos de frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade, sendo que nesse caso aqui ela está escrita na forma irredutível e nessas outras duas aqui ela está escrita numa forma redutível, ou seja, eu posso passar dessa para essa, e dessa aqui eu não tenho como reduzir mais. Vamos ver isso direitinho? Vamos lá. Vejam só. Vamos definir C1 como sendo esta fração. Mas usando a definição de fração, eu digo que C1 é igual a 1 meio, C e somente C, 1 foi igual a 2C1. Ora, eu posso passar o 2C1 para lá e vai ficar com esta equação aqui, que simplesmente diz que 1 menos 2C1 é igual a zero. Bom, aqui eu paro. Vamos agora pegar o segundo caso. Eu tenho que o C2 será igual a 2 quartos, C e somente C, usando a definição, 2 foi igual a 4C2. Eu posso novamente passar para o lado de lá, fico com 2 vezes 1, que é 2, menos 2 vezes 2, que é 4, C2 igual a zero. Ponho em evidência esse 2, que aparece nos dois casos aqui. E o que eu tenho é que 2 vezes 1 menos 2C2 é igual a zero. No último caso, eu tenho o C3, que também é essa fração que está aqui. Faço a mesma definição, obtenho uma equação em que eu posso fazer a separação do fator comum 4 e ficar com essa equação que está aqui. Agora vejam só, quando eu tenho um produto de um número, de um número qualquer por outro, dando zero nos números reais, um dos dois tem que ser zero. Então, vejam só, se o 2 não é zero, é porque o 1 menos 2C2 tem que ser igual a zero. Se o 4 não é zero, é porque o 1 menos 2C3 tem que ser igual a zero. Mas vejam que isso é a mesma coisa do que está dito aqui. Então, na verdade, o que acontece? Como eles são regidos pela mesma equação, eles são exatamente os mesmos números. C1 igual a C2 igual a C3. Mas quem são esses C1 igual a C2 igual a C3? O C1 é isso, o C2 é isso e o C3 é isso.
Então aqui embaixo eu mostrei algebricamente por que, do ponto de vista geométrico, essas três áreas no círculo, né, que foi assim que representamos, elas se equivalem, certo? Então isso são as frações equivalentes. Isso leva a uma outra questão correlata chamada simplificação de frações. Então vamos pegar aqui o caso de uma fração original, que eu coloquei aqui f como sendo 9 sobre 273. 9/273 avos. Então, o que eu faço? Eu uso a definição, e ao usar a definição, eu escrevo então que 9, se f é igual a 9 sobre 273, então 273 vezes f é igual a 9. Mas isso é verdade se e somente se, passo o 9 para o lado de lá e fico com essa equação que está aqui. Aí agora eu faço o quê? Eu busco, se é que existe, um fator comum, e esse fator comum, no caso aqui em particular, é o 3. Eu então isolo 3, fico com essa equação que está aqui, dando zero. Como o 3 não é zero, eu tenho então que essa equação aqui tem que ser zero, e portanto esta relação tem que acontecer para o f. 91 vezes f tem que ser igual a 3. Mas então eu posso usar de novo a definição de fração. Vejam o que eu estou fazendo. Estou subindo para a representação de frações e escrevendo esta relação aqui como sendo essa fração. Percebem que eu fiz exatamente a mesma coisa do que eu venho fazendo quase sempre? Eu passei da fração original, então escrita em termos de frações, e portanto uma divisão, para sua representação em multiplicação. Trabalhei com essa representação em multiplicação e ao chegar aqui ao final, eu reescrevi, portanto eu subi o nível linguístico para a representação em termos de fração de novo usando a definição. Então eu estou sempre fazendo essa passagem da linguagem objeto para a linguagem alvo. Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso pensar numa ideia de simplificação da seguinte maneira. Eu estou mostrando que, eu acabei de mostrar que esta fração é equivalente a essa. Então, sempre que esta aqui aparecer, eu posso trocá-la por essa daqui, que é o que a gente chama de irredutível. O que quer dizer ser irredutível? Ser irredutível, ser irredutível significa dizer que eu não posso mais simplificar esses dois números, 3 e 91, escrevendo a fração em termos de um número inteiro no numerador e um número inteiro no denominador, tá certo? Bom, do ponto de vista de simplificação, isso pode ser feito, evidentemente, de uma maneira muito mais rápida, que é simplesmente pegar a fração original, dividir essa fração original em seus fatores. Então, o 9 é 3 vezes 3, o 273 é 3 vezes 91, e vejam que aqui em cima e aqui embaixo aparece o fator 3 multiplicando. Então, eu posso simplesmente cancelar esse fator 3, porque eu sei que é exatamente este 3 que apareceu aqui, que foi cancelado, e ficar apenas com o resultado 3 sobre 91, que é o resultado que foi obtido aqui. Então é óbvio que fazer por aqui é muito mais fácil, muito mais prático e rápido, mas é importante perceber que tudo isso que foi feito nessa parte aqui depende de um raciocínio que foi feito nesse sentido que está aqui, que é o fundamento para esse tipo de raciocínio. Então isso completa a nossa aula inicial sobre matemática elementar, falando um pouco sobre frações. Na próxima aula nós ainda estaremos falando sobre frações, soma de frações, multiplicação de frações, e depois nós passaremos a outros temas que também são relativos à matemática elementar. Obrigado por assistir.